Para fechar a primeira pregação, e depois eu quero entrar aqui nos outros aspectos daquele versículo, Atos 2:42, a parte da oração, a parte da fração do pão, né, da unidade dos cristãos. Eu gostaria só de colocar, para fechar bem aquilo, o que Jesus disse para os apóstolos na Santa Ceia. São João foi o único evangelista que narrou a Santa Ceia com riqueza de detalhes. Tanto assim que são 5 capítulos do Evangelho de São João. Começa no capítulo 13 e vai até o 17. Começa lá no lava-pés, vai até o capítulo 17, que é aquela oração sacerdotal de Jesus. Eu queria destacar 3 versículos desses 5 capítulos. Começa em São João capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Então, aí, Jesus já estava se despedindo dos apóstolos. Por quê? No dia seguinte ele ia ser morto. Era a última ceia, o último encontro, a última despedida, né? Assim, com ele antes da ressurreição. Então, em João 14, 15, ele diz assim, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está aí, amar Jesus não é uma coisa fluida, não, amar Jesus é uma coisa objetiva, é obedecer os mandamentos, viver como Deus quer, né? E ele fala assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. Veja que coisa interessante, eu rogarei ao Pai, ele se põe como intercessor diante do Pai, intercessor da igreja, porque ele está falando para a igreja, os seus apóstolos, que é o chamado pequeno rebanho, né? Jesus falou para os apóstolos, né? Está lá em Lucas 12, 32, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Cristo veio ao mundo para instalar o reino de Deus, né? Ele entrega o reino na mão da igreja, dos apóstolos, né? Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino, né? E lá em Lucas 10, 16, ele diz, não é? Tudo que vocês ligarem, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Uma coisa que não sei se vocês já perceberam, que atravessa todo o Novo Testamento, é o seguinte, como é que Deus quis salvar o mundo? O Pai enviou o Filho enviou a igreja, né? Então Jesus fala bem claro, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, ele me enviou e eu envio vocês. Quem ouve a igreja, me ouve, ouve o Pai. Olha que coisa importante. Quando ele institui o sacramento da confissão no domingo da ressurreição, o que ele fala para os apóstolos? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então notem aí a força da igreja. O Pai manda o Filho envia a igreja. Outra passagem interessante, está lá em Mateus 19, quando Jesus fala daquela correção fraterna. Jesus disse, se teu irmão pecar contra você, vai lá e corrige ele, né, em silêncio, em sigilo. Se ele não, né, te ouvir, traga 1 ou 2 testemunhas. Se ele não se emendar, leve-o à igreja. Olha quem Jesus põe como poder máximo do reino. Leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, o tenha como um pagão, um publicano, né? Como se fosse um excomungado. Mas a quem Jesus coloca a competência máxima a igreja? Certo? Então o Pai mandou o Filho enviou a igreja. É essa igreja que Jesus dá a ela, então, esse carisma da verdade. E aí, aqui no versículo, né, João 14, 15, 16, ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. A palavra paráclito do grego vem de paraclese, que quer dizer consolação, consolador, advogado.
para que fique eternamente convosco. Presta atenção nessa palavra aí. Jesus dizendo para os apóstolos: eu vou pedir ao Pai que mande a vocês outro paráclito. Porque o primeiro paráclito é o próprio Jesus. Para que fique eternamente convosco. Por que a igreja não pode errar o caminho da verdade? Porque ela recebeu o paráclito, o Espírito da verdade. Ok? E aí continua, versículo 25. João 14, 25. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha que bonito, ensinar-vos-á todas as coisas, e recordará a vocês tudo o que eu tenho dito. Que promessa de ouro, o Espírito Santo ensinar-vos-á. Repare que ele põe o verbo no futuro. Não é agora que, não, é sempre. O Espírito ensinar-vos-á toda a verdade. Presta atenção nesse advérbio, toda a verdade. Por que a igreja não pode errar o caminho da verdade? Porque é promessa de Jesus. Aquilo que infelizmente Lutero e os reformadores protestantes fizeram, dizer que a igreja errou o caminho da verdade, ai. Eu queria chegar para Lutero e dizer, então Jesus foi um farsante na Santa Ceia. Então Jesus foi um mentiroso, ele prometeu uma coisa e não cumpriu. Por que ele não diz que o Espírito Santo tem que ensinar a nós toda a verdade? Como é que o senhor está dizendo que não é verdade a Eucaristia, não é verdade o papado, não é verdade a intercessão dos santos? Eu teria que arrancar essa página da Bíblia. Eu teria que chamar Jesus de farsante, para aceitar que a igreja errou o caminho da verdade. E nunca errou. Depois, olha o versículo, João 16, 12. Tudo dentro da Santa Ceia, hein? Repare, Santa Ceia é do capítulo 13 a 17. João 16, 12. É bonito isso daqui. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Jesus sabia que ele tinha muita coisa para ensinar para os apóstolos, mas primeiro que aqueles homens eram muito simples. Ali tinham 4 pescadores. Pedro, André, Tiago, João eram pescadores, gente simples. Talvez o mais culto ali fosse Mateus, que era meio contador, cobrador de impostos, por isso que Mateus escreveu o primeiro evangelho bem escrito. O resto era gente simples. Eu não posso, eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês ainda, mas vocês não podem suportar agora. Né? Eu não posso ficar falando para vocês de escatologia, pneumatologia, cristologia, mariologia, liturgia, vocês não estão preparados ainda. Mas aí vem o versículo 13, ao versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade. Eu amo ver Jesus chamar o Espírito Santo de Espírito da verdade. Quando ele vier, ensinar-vos-á toda a verdade. Reparar, é a segunda vez que Jesus promete isso. Está lá em João 14, 25 e João 16, 13. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. O católico não pode ter dúvida do cumprimento dessa promessa, senão ele não é católico. Católico que bota em dúvida as coisas que a igreja ensina. O Espírito Santo ensinar-vos-á toda a verdade. Gente, nós não podemos ser católicos mais ou menos. É melhor não ser católico. Ou você acredita no que a igreja ensina, que o Espírito Santo guia em ensinar-vos-á toda a verdade. Gente, isso saiu da boca de Jesus na Santa Ceia. Foi a última oportunidade que ele teve de ensinar os discípulos a ser a doutrina. Se você perguntar para mim por que no fundo eu sou católico, é por causa desses 2 versículos. Porque, como diz o caipira, eu sei onde amarrei meu burro. Eu sei onde amarrei meu burro. Não entrei numa canoa furada. Eu só tenho uma vida para viver. Eu só tenho uma alma para salvar. Eu não quero perder a minha alma, eu não quero jogar a minha vida fora. Aqui eu sei, como diz São Paulo, eu sei em quem eu pus a minha fé. Eu sei em quem eu confiei. Que beleza Jesus ter feito essa promessa, entenderam? Isso fecha
para nós, né, a certeza de que a igreja tem essa verdade que liberta, essa verdade que não deixa a gente ser seduzido pelas seduções do demônio através do mundo. Bem, agora eu quero entrar no outro ponto aqui dessa citação da carta dos Atos dos Apóstolos, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, outra coisa fundamental, ali era uma comunidade original que estava nascendo. A primeira comunidade de cristãos, nascia ali, né? Os Atos dos Apóstolos foi escrito ali no primeiro século, né? Então, eles tinham essa unidade, essa comunhão de vida, né? A bonita comunidade é isso, sabe? Vocês sabem por que os protestantes, às vezes, passam a gente para trás? Porque os protestantes, eles vivem isso. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma filha que é médica, endocrinologista. Um dia chegou um paciente lá, empurrado em cadeira de roda. Cadeira de roda. E ela examinou o rapaz, estava péssimo de saúde, diabético, cardíaco, 1000 coisas. E a minha filha disse, olha, ele precisa tomar um remédio, só que esse remédio é caro, é muito caro. Mas se você tiver um pedido médico aqui, entrar no pedido do governo, você consegue. Não é? Muito bem. Era a única saída que aquele homem tinha. O cara disse, tá bem, doutora, eu vou voltar lá para a comunidade nossa, depois falo com a senhora. Tudo bem, ele precisa tomar esse remédio. Dali a pouco liga para ela o pastor da igreja. Doutora, aqui o pastor tal, já peguei um advogado para pedir, fazer todo o prontuário do remédio, a senhora pode orientá-lo assim. Foi lá, conseguiu o remédio, tratar do sujeito. O que é isso, gente? Isso é comunidade. Não fica ninguém desamparado. Ok? Nós, infelizmente, na nossa igreja, vai todo mundo na missa, cada um dá um abraço na paz, mas se você estiver doente, se dane, vai embora para sua casa que eu vou para a minha. Se você estiver com dúvidas, eu. Vai lá no banco fazer um empréstimo. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. É verdade que para eles é mais fácil, porque as comunidades deles são menores. São menores. Mas eles sabem quem que tem problema, e eles cuidam Isso as primeiras comunidades cristãs faziam. Não havia entre eles necessitados. Então a música que a gente canta assim, não havia entre eles necessitados. Então uma coisa importante nas comunidades, é isso. Eu de vez em quando, eu vou aos Estados Unidos pregar lá para casais, para brasileiros, lá na região de Boston, Nova York. E o que eu vi lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos agora é menos, mas chegava muito brasileiro. A região de Boston ali tem muito brasileiro, Nova York, Nova Jersey. O padre chega na missa de brasileiros, padre brasileiro. Quem é que chegou do Brasil essa semana? Vem aqui para frente. Aí vinha lá, nossa, vinha 7, 8 pessoas. Cada um de vocês, o que vocês precisam? Eu não tenho fogão. Eu não tenho geladeira. Eu não tenho carro. Quem é que tem um carro para doar para o rapaz aqui? Eu tenho. Não, porque lá, não, gente, carro lá é barato. Carro nos Estados Unidos é muito barato. $500 você compra um carro nos Estados Unidos. Quem é que tem um carro para doar para esse aluno aqui? Eu tenho. Quem é que tem fogão? Quem é que tem geladeira? Quem é que tem armário? Quem é que tem um emprego para esse aqui, ó? Quem é que tem casa para ele limpar? Lá eles ganham muita vida limpando casa, trabalhando em lanchonete. Gente, saía todo mundo dali resolvido. Eu babei de ver. Será que na hora da gente fazer isso aqui? No grupo de oração? O grupo de oração tem que ser transformado numa comunidade, senão ele morre. No final do grupo, quem está desempregado aqui? Vem aqui na frente. Nem que venha metade do grupo. A outra metade a outra metade vai fazer alguma coisa. Gente,
Deus está presente no grupo de oração. Uma das faculdades de Deus é a onipresença. Deus está presente, Deus está vendo, e Deus é onipotente, tem todo o poder. Então Deus resolve as coisas. Essa é a nossa fé, a providência divina. Vamos começar a cultivar nas nossas... Aí nós não vamos mais perder cristão para o protestantismo. O que o protestante faz? Eu vou contar um outro exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos que são dentistas. Trabalho no consultório com mais um colega deles. O rapaz não tinha religião nenhuma. Um rapaz muito bom. Mas esse rapaz abriu um ponto de comércio e faliu em São José dos Campos. Ficou desesperado. Mas a esposa começou a ir numa igreja protestante. E o que eles fizeram? Ficaram sabendo do problema do rapaz, se reuniram, pagaram as contas dele, tudo. Hoje o rapaz que não era nada, hoje é pastor protestante. Dentista, culto, se envolveu. Então isso chama-se Ministério da Acolhida. Ministério da Acolhida não é só ficar lá na porta da igreja com um jalecozinho escrito Ministério da Acolhida. Isso é importante, mas não basta isso. Isso devia ser chamado Ministério do Abraço. Ministério da Acolhida é diferente. Ministério da Acolhida, todo mundo no grupo de oração. Qual é o seu problema? Aí eu preciso de oração. Vai lá na intercessão, lá vão rezar para você. Aí eu estou sem emprego. O que você sabe fazer? Sem pregar prego. Quem está precisando de um pregador de prego aí? Sei lá. Entendeu? Na minha casa queimou a geladeira, eu não posso trocar a geladeira. Quem é que tem uma geladeira aí para descartar para o rapaz? Entendeu? Gente, a caridade encobre uma multidão de pecados de São João. Ou São Pedro, não sei. A caridade, está aí na Bíblia. A caridade encobre uma multidão de pecados. Cristo nos ensinou isso profundamente. E a primeira caridade que nós temos que fazer é com os irmãos. Vamos fazer caridade com quem está lá na favela, lá passando fome? Vamos. Mas vamos começar aqui. Eles tinham tudo em comum. Hoje não é mais possível a gente ver aquela realidade de todo mundo doar tudo para a igreja. Não dá mais, porque cresceu muito a igreja nem quer isso. A igreja quer que a gente dê o dízimo para ela, tal, mas a caridade do grupo, os apóstolos, as comunidades viviam isso. Não havia necessitados entre eles. Isso dá uma força para a comunidade, uma força para o grupo de oração, entende? Não adianta um grupo de oração ficar fazendo só um trabalho social lá fora e dentro do grupo, o grupo está arrebentado. O que acontece? O grupo se dissolve. Para que o grupo não se dissolva, o grupo tem que ser forte. E esse grupo forte, aí sim ele vai fazer um trabalho fora, de evangelização, de ação social, de ação política, como a igreja pede, mas primeiro o grupo tem que ser íntegro, fortalecido. Ok? Outra coisa, a fração do pão, o alimento da comunidade era a Eucaristia. E vocês sabem que era sempre no domingo. Basta lá olhar, Atos 20, Atos dos Apóstolos, bem claro. No primeiro dia da semana, eles se reuniam para fazer a fração do pão. A Eucaristia. Primeiro dia da semana é o domingo. É a primeira-feira. Depois vem a segunda-feira. Por que primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira? É que antigamente não tinha geladeira, o cara fazia a feira todo dia. Não estragava o produto. Então tinha a primeira-feira. Não, a primeira-feira passou a se chamar Dominus, o dia do Senhor. Dominus Dei, Domini Dei, o dia do Senhor. Aí vem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, etc. Ok? Então, o domingo, a Eucaristia.
Eu gostaria de colocar aqui, rapidamente, algumas citações, né, de alguns santos sobre a Eucaristia. Eu sei que vocês todos têm um conhecimento assim profundo e têm uma devoção profunda à Eucaristia, o próprio corpo, sangue de Cristo. Mas eu queria aqui fazer um pequeno aprofundamento, que eu não sei se vocês todos sabem. Capítulo 6 do Evangelho de São João é o capítulo mais longo do Evangelho de São João. Tem 71 versículos. Por quê? Se você quiser, vai pegando aí que você vai comparar comigo. Nesse capítulo 6 de São João, ele narra 3 coisas muito importantes. Está num capítulo só. Primeiro, ele conta que Jesus, de tarde, está pregando para o povo às margens do mar da Galileia. Vai entardecendo, Jesus faz a multiplicação dos pães. Depois de fazer a multiplicação dos pães, eles quiseram fazer Jesus rei. Não, Jesus sobe para a montanha, fica lá sozinho rezando, despede o povo e diz para os apóstolos: vocês vão para Cafarnaum. Eles estavam na região de Tiberíades e iam atravessar para Cafarnaum. Quando a gente faz a peregrinação à Terra Santa, a gente atravessa de escuna, dessa cidade de Tiberíades, até Cafarnaum, onde morava São Pedro, e Jesus morava ali. É uma travessia de, mais ou menos, hoje, 40 minutos de barco motorizado. Jesus falou para os apóstolos: vocês vão para Cafarnaum, depois a gente se encontra lá. Mas ficou rezando no alto da montanha. Na madrugada, ele percebeu que os apóstolos não conseguiam chegar em Cafarnaum, porque deu uma ventania no mar da Galileia, né? Então ele foi andando sobre as águas para encontrar com os apóstolos. Até alguns começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Imagina, bem 3 horas da manhã, era mais ou menos nessa hora, um mar tempestuoso, o barco querendo virar, daqui a pouco você vê um vulto branco, é fantasma. São Mateus, quando narra isso, porque São Mateus narra, São Lucas narra e São João narra. São Mateus diz que eles começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. E Jesus disse: calma, não tenho medo, sou eu. Aí aquele episódio de Pedro, né? Se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, faça eu ir até aí. E Jesus: venha. E Pedro saiu da barca. Mas o bandido ficou com medo, né? Ao invés de olhar para Jesus, ficou olhando para o vento. É que nem a gente faz, né? Por que a gente afunda nos nossos problemas? Porque ao invés de ficar olhando para Jesus, fica olhando para o problema. Aprenda isso. Aí você afunda. Não, olha para Jesus. Olha para Jesus, principalmente nas madrugadas, viu? É nas madrugadas que o demônio inferniza a cabeça da gente. O Papa Francisco fala assim: não discuta com o demônio. O Papa Francisco fala isso várias vezes. O que é você ficar discutindo com o demônio? Você está com um problema, não consegue dormir. Ao invés de fixar em Jesus, você ficou discutindo com o problema. O problema é o demônio que fica suscitando na sua cabeça, para tirar sua paz e seu sono. Levanta e reza. Levanta e reza. Reza o terço. Abre o Salmo 90. Não fica discutindo com o problema, não, com o demônio. Olha para Jesus. O bandido Pedro, em vez de olhar para Jesus, diz o evangelista que viu o barulho do vento, as ondas do mar. Pedro ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, Senhor, salva-me. E Jesus o segurou. Né? Aí falou para ele: por que você duvidou? Eu não chamei você? Eu chamei, está chamado. Eu chamei, está chamado. Eu sou dono de tudo. Bom, aí a barca chegou em Cafarnaum, e na manhã seguinte, Jesus faz o discurso da Eucaristia. Está olhando aí. Eu sou o pão vivo descido do céu. O povo começou a ir embora, né? Quando ele fez o discurso da Eucaristia. O quê? Esse homem está doido. Dá a nós de comer sua carne, beber seu sangue. Nós não somos antropófagos, carnibais. Jesus falava espiritualmente, mas quem não tem os olhos do Espírito Santo não entende quando Jesus fala. O povo começou a ir embora. E Jesus chega para os discípulos: vocês também não querem ir embora? Botou a faca no peito deles. Vocês também não querem ir embora? Vocês também estão achando que eu estou louco?
pode ir embora. Ficou todo mundo calado. Aí o Pedrão, mais uma vez. Pedro era assim, né? Pedro dava um escândalo lá e dava um testemunho de fé aqui. Pedro era incrível. Pedro era incrível. Mas é por isso que Jesus escolheu Pedro para ser o primeiro Papa. Porque era um homem corajoso, decidido. Ou ele fazia uma besteira, ou ele dava um testemunho de fé. Ué, ele não falou para Jesus? Jesus perguntou, quem diz os homens que eu sou? Ah, isso, aquilo, Jeremias, não sei o quê, João Batista. E vocês? É Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nossa, Jesus ficou boquiaberto. Pedro, não foi você que falou isso, não. Não foi a carne, Pedro. Foi o meu Pai que te revelou isso. Então já sei, você vai ser o primeiro Papa. Sobre ti edificarei a minha igreja. Mas o Pedro é engraçado, né? Daqui a pouco Jesus começa a falar que vai ser crucificado. Ele chama Jesus, para com isso, Senhor. Para com isso. Jesus, afasta-te de mim, Satanás. Coitado, Pedro levava cada chumbada. Mas é que Jesus estava formando ele para ser Papa. Ué, quando Jesus estava preso na casa de Caifás, ele nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Não conheço esse homem. Não sei o que você está falando. Você é Galileu? Que Galileu? Aí depois São Lucas fala, né? Quando ele negou Jesus pela 3ª vez, Jesus olhou para ele. Ah, esse olhar. Queimou o coração de Pedro. Pedro foi embora e chorou amargamente. Mas interessante, né? É um homem que amava Jesus. Mas como nós, faz as besteiras de vez em quando. Mas nem por isso Jesus descarta a gente, como não descartou São Pedro. Se um dia Jesus não deixar entrar no céu, o Senhor deixou Pedro entrar. Espera aí. Mas não é? Muito bem. Aí Pedro, né, naquela tempestade, vai lá e começa a afundar. Mas Jesus chega em Cafarnaum e Pedro é que vai dizer, Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Olha Pedro de novo aí no auge, né? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós sabemos e cremos que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. Que beleza, né? Aí os apóstolos ficaram. O povo foi embora. Então, o que esse capítulo 6 de São João mostra? Aqui que eu queria fazer essa reflexão com vocês. Primeiro, Jesus multiplica os pães. Segundo, anda sobre as águas. Terceiro, institui a Eucaristia. Que coisa maravilhosa. Jesus sabia que o discurso da Eucaristia ia escandalizar. Como escandaliza ainda hoje? Quanta gente não comunga, não vai à igreja? O quê? Aquele pedacinho de pão é Deus? Sai para lá. Isso é crendice. Né? Me lembro de uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, nos Marrocos, que estava lá invadida pelas forças aliadas, né? E tinha um major da força francesa aliada, que era católico. Aí ele viu passar um padre carregando o Santíssimo, e ele se ajoelhou, na rua, quando o padre passou com o Santíssimo. E do lado dele estava um oficial marroquino, que era coligado nas forças aliadas, mas só que o oficial marroquino era muçulmano. E olhou para ele e falou, o quê? Entendo vocês adorar um deusinho num pedaço de pão? O nosso Deus Alá não cabe no universo. O de vocês cabe num pedacinho de pão? Aí diz que o major francês falou para ele assim, é porque o nosso Deus é amor. Ele quer vir morar aqui. Por isso que ele aceitou se transformar num pedacinho de pão. Que bonito, né? Nosso Deus é amor. Mas é um milagre que a gente não tem inteligência que vai entender isso. Então Jesus sabia que ele ia fazer um discurso muito difícil. Por isso ele faz esses 2 sinais antes. Primeiro, ele multiplica os pães. O que significa isso? Eu tenho poder sobre o pão. O pão multiplica sobre o poder da minha palavra.
deu a bênção e o pão se multiplicou. Eu fico tremendamente triste quando eu vejo um padre dizendo numa homilia que não houve milagre na multiplicação dos pães. Foi uma partilha só, Jesus fez um discurso bonito, todo mundo colocou tudo em comum e partilhou, e ainda sobraram 12 cestos no deserto. Olha o catecismo da igreja, parágrafo 1335. Olha aqui, parágrafo 1335. Aqui que a gente se defende. Isso, pode ver. Parágrafo 1335, anote aí. O milagre da multiplicação dos pães. O catecismo chama de milagre. O milagre da multiplicação dos pães. Quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância desse único pão da Eucaristia. Daí, a multiplicação dos pães já era uma prefiguração da Eucaristia, esse milagre. O que é a Eucaristia? O Cristo se dá a todo mundo, né? Ele, assim como ele distribuiu o pão lá, multiplicado, agora ele distribui o pão que é o corpo dele. Olha que coisa bonita. Então Jesus dizia, eu tenho poder sobre o pão, eu dou ordem, o pão se multiplica. O pão é uma criatura minha, eu o criei. Eu não preciso de matéria-prima para fazer pão. O poder da minha palavra cria pão. E depois anda sobre as águas, para mostrar o que para os apóstolos, numa cena teatral. Eu não afundo na água. Eu sou o senhor da lei da gravidade. Diz que tinha um prefeito numa cidade aqui em Minas que queria trazer uma água não sei aonde para a cidade. O engenheiro falou, prefeito, não sobe por causa da lei da gravidade. Mas então revoga a lei da gravidade, baixa um decreto aí. Vamos revogar a lei da gravidade. O único que pode revogar a lei da gravidade é Jesus, porque ele foi quem fez a lei da gravidade. Não foi Piranguinho, não. Nem, como é que eu passei agora aqui? Não sei o que, de tesouros, né? O que Jesus quis mostrar com isso, gente? Eu tenho poder sobre o meu corpo. Se eu tenho poder sobre o pão, eu multiplico os pães. Se eu tenho poder sobre o meu corpo, eu posso transformar o pão no meu corpo e dar a vocês como alimento, remédio e sustento para a vida. Que bonito, não é? Então ele fez 2 milagres antes de instituir a Eucaristia, para mostrar para nós que a gente não entende a Eucaristia, mas que ele é Deus. E como Deus, ele tem o domínio absoluto do pão e o domínio absoluto do seu corpo. Então ele pode transformar o pão no seu corpo, pelo poder da sua palavra. Então, quando o padre diz na missa, isto é o meu corpo dado por vós, já não é mais o padre que fala, é Cristo que fala pela boca do padre. Por isso que acontece a transubstanciação, que o padre exerce em persona Christi, na pessoa de Cristo. O padre, quando fala, isto é o meu corpo, não é o corpo dele, padre, é Cristo que está falando, isto é o meu corpo. Por isso que o pão se transforma no corpo de Cristo. E aí, gente, ainda no capítulo 6 de São João, as promessas que Jesus faz da Eucaristia, as 3 promessas mais importantes, está ali em João 6,54, seguinte, ele fala, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Tem coisa mais importante do que isso? Ele permanecer, não é comigo, é em mim. Deus está no nosso meio, mas também está em nós. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim. Lá no capítulo 15, dentro da Santa Ceia mesmo, Jesus tinha dito, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque eu sou o tronco, vocês são os ramos. Se o ramo for cortado do tronco, não dá mais fruto. Então permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Quando você corta o galho da árvore, a seiva não chega mais, e o galho morre. Se nós não estamos enxertados em Jesus, ligados em Jesus, a seiva do Espírito Santo não chega, então a gente morre. Então Jesus criou um meio para nós estarmos ligados nele, ele em nós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E ele fala, sem mim, nada podeis fazer. O grande erro, meus irmãos, da igreja, de muitos cristãos, é esquecer isso, sem mim, nada podeis fazer. O bonito da renovação carismática católica é que, normalmente, ela não faz nada sem rezar. Não é verdade? Nem que seja uma Ave Maria. Porque sem mim, nada. Não é? Quantas aulas de teologia eu assistia, que não se rezava nem uma Ave Maria para começar a aula? Por isso que saem aquelas aulas bofe. Beto, Boff, Bultmann, essas aulas meio heréticas. Professor vai dar aula de teologia, vai dar aula de catecismo, ele tem que rezar. Sem mim nada podeis fazer, nada é nada. Eu vou falar das coisas de Deus sem rezar? Meu Deus. Santo Agostinho dizia, antes de falar de Deus, fale com Deus. Sempre que vou fazer uma palestra para qualquer lugar, primeiro eu rezo, Senhor, o que as pessoas querem ouvir, Senhor? Aqui, não sei quantas pessoas, o que cada um de vocês precisa, eu não sei, Ele sabe. Ele sabe. Então, Senhor, misericórdia, ponha na minha cabecinha pequena o que eu preciso falar. Põe nos meus lábios o que eu preciso dizer, Senhor. Põe no meu coração o que eu preciso sentir. Porque eu não sei, Senhor, o que esse povo precisa ouvir. É claro que nós preparamos, a gente prepara, foi me dado o tema tal, mas isso é pouco. A palavra profética só vem, quando eu digo profética, a palavra transformadora, a palavra que converte, só vem quando Deus toca. Entende? Então tem que rezar. Então Jesus diz, permanecei em mim, eu em vós, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aí ele coloca a segunda promessa, viverá por mim. Eu acho fantástica essa frase. Viverá por mim, quer dizer, viverá com a minha força, viverá com a minha fé, viverá com a minha esperança, viverá com a minha caridade. Nós rezamos assim, vendo o Santíssimo, né? Jesus, manso, humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então, a Eucaristia faz você ter o coração semelhante ao de Jesus, porque ele diz, viverá por mim. Então você vai ter a humildade de Jesus, a mansidão de Jesus, a pureza de Jesus, a coragem de Jesus, a inspiração de Jesus. Você sabe que ser cristão é isso, né, gente? Ser cristão é o Cristo ser formado em nossa alma. Santo Agostinho dizia assim, quando você come o pão da padaria, o pão se transforma em você, mas quando você come o pão do céu, você se transforma nele, é o contrário. É o metabolismo às avessas. Entenderam? Quando você come o pão comum, o pão vira sua carne. Mas quando você recebe a Eucaristia, é você que se transforma nele. Porque o que é a santidade, gente? Teologicamente, o que é a santidade? A santidade é você ser alter Christus, diziam os santos padres, é você ser um outro Cristo. Por que ser um outro Cristo? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Cristo. Tertuliano, aquele padre do século II, aquele padre que escreveu aquela carta, o seu apologético para o imperador Marco Aurélio, que perseguia e matava os cristãos, Tertuliano escreveu para o Marco Aurélio, imperador, não adianta o senhor ficar matando cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Escreveu em latim, sanguis martyrum, semen Christi anorum. Não adianta, imperador,
Quanto mais cristãos são devorados pelos dentes dos leões, mais romanos se tornam cristãos. E era verdade. O Tertuliano escreveu uma outra frase, que é a seguinte: quando Deus criou Adão, ele pensava em Jesus. Ou seja, Adão foi feito à imagem, semelhança de Jesus. Porque o Pai e o Espírito Santo não têm corpo. Adão foi feito com corpo. Quem é que assumiu um corpo? O Verbo. O Verbo foi humanado. Então Adão, essa imagem e semelhança de Deus, quando Deus fez Adão, ele fez a imagem de Jesus. Só que o pecado quebrou essa imagem em nós. Quando um maluco pegou, há uns 30 anos atrás, aquela imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida e jogou no chão, a imagem quebrou em 300 pedaços. Foi levado para um especialista restaurador lá em São Paulo e foi feito de novo, parece que não sofreu nem uma quebra, tão restaurado que foi. Isso aconteceu conosco. O pecado original fez isso. O pecado original fez nós criados à imagem e semelhança de Deus perfeitos. Tínhamos os dons préternaturais, mas o pecado jogou cada um de nós no chão, o pecado original estraçalhou. Agora Cristo veio para restaurar a nossa santidade. O que é Ele se restaurar? É de novo ter Ele formado em nossa alma. Ok? O que é Ele formado em nossa alma? É você pensar como Jesus, amar como Jesus, sofrer como Jesus, trabalhar como Jesus, mais ou menos aquilo que o Padre Zezinho cantava, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, ou seja, ser um outro Cristo. Então, a Eucaristia, Jesus diz: quem come minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Viverá por mim, quer dizer, eu vou ser, né, a sua inspiração de vida. E depois ele diz: eu o ressuscitarei no último dia. Então, é penhor de vida eterna. Quem come e bebe a minha carne já tem a vida eterna, já começa a viver a vida eterna aqui, nesse mundo. E essa vida vai aflorar na eternidade depois. Então, os apóstolos viviam a doutrina, as comunidades, a doutrina dos apóstolos, a fração do pão, a comunhão, a fraternidade e as orações. As orações eu penso que eu nem preciso falar para vocês, porque vocês entendem a necessidade da oração, né? A oração é o momento que você conversa com Deus. Sabe, gente, você pode pegar duas pessoas muito amigas do peito, como se diz, mas se um deles mudar de cidade e não conversar mais com o outro, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquela amizade morre, porque faltou ser alimentada pela conversa, pela intimidade. A oração é isso. Se você deixar de conversar com Jesus todo dia, daqui a pouco você começa a sentir ele mais longe de você. Um dia aquele grande cientista, o Beethoven, ele disse assim: quando eu fico um dia sem tocar piano, ele tocava 8 horas por dia. Quando eu fico um dia sem tocar piano, no dia seguinte eu noto que eu estou pior. Mas a plateia não nota. Se eu ficar 2 dias sem tocar piano, aí eu noto que eu estou pior, e as pessoas mais íntimas também notam. Mas se eu ficar 3 dias sem tocar piano, eu noto que eu estou pior, os meus amigos notam que eu estou pior, e toda a plateia nota que eu estou pior. Entendeu? A falta de oração faz isso. Ok? Quanto mais você reza, mais você tem vontade de rezar. Quanto menos você reza, menos você tem vontade de rezar. Ai, que preguiça. Ai, não sei o quê. A gente tem que ter disciplina na oração. Você tem disciplina para comer, você tem disciplina para tomar banho, não tem? Você tem disciplina para escovar o dente, não tem? De manhã, depois do almoço, antes de dormir, não tem? Tem. Tem que ter disciplina espiritual. O que é disciplina espiritual? Eu tenho que ter um horário para eu meditar a palavra de Deus e rezar em cima da palavra de Deus. Eu tenho que ter. Eu tenho que rezar meu terço. Vou rezar.
Nem que seja para ficar rezando de pé para não dormir, mas eu vou rezar. A gente vai ficando mais velho, a bexiga vai diminuindo, né? E você acorda de noite para fazer xixi. O pessoal de cabelo branco sabe disso. Né? Vocês moços vão ter isso também, só esperar passar o tempo. É só deixar o tempo passar. Aí o que eu faço? Acordei, vou no banheiro, vou, tá legal. Então eu vou rezar o ofício da Imaculada, a minha madrugada. E rezo o ofício da Imaculada, depois eu volto a dormir. É disciplina. Assim que você disciplina para trabalhar, não, eu tenho que chegar lá 8 horas, senão o patrão acha ruim. Opa, e o patrão? E esse patrão aqui? Então, oração tem que ter disciplina. Eu vou rezar o quê? Não sei. Você pode usar a Bíblia, você pode rezar o texto, pode rezar o ofício da Imaculada. Eu escrevi um livro de orações de 500 páginas, fiz uma pesquisa das orações dos 2000 anos da igreja. Pega um livro desse, reza um salmo, reza a Bíblia, reza o texto. O importante é rezar. Se põe na presença de Deus. Importante isso, gente. Primeira coisa de rezar. Não vai rezando. Não, peraí. Senhor, estou na sua presença. Deus diz para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Né? Está lá no Gênesis 17:1. Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Eu estou te vendo. Senhor, eu estou na tua presença. Perdoe meus pecados, para que eu possa rezar dignamente esses santos mistérios. Essa santa, né? Eu gosto do ofício das horas, que a gente reza de 3 em 3 horas, né? Ele começa sempre assim: abri, Senhor, meus lábios, para que a minha boca proclame o vosso louvor. Iluminai, Senhor, meu entendimento, inflamai a minha vontade, para que eu possa rezar digna e atentamente este ofício, né? Na presença da vossa divina majestade. Então, primeira coisa para rezar é se pôr na presença de Deus, ter essa consciência. Eu não estou falando com o vento, eu não estou falando com a parede, eu estou falando com Deus, que está comigo e está em mim. Gente, tem uma passagem na Bíblia, Evangelho de São João, tinha que ser dentro da Santa Ceia, né? Capítulo 14, versículo 23. João 14, 23, essa passagem eu acho fantástica. Espero que eu não tenha errado de cabeça. João 14, 23. É essa mesmo. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, alguém aqui ama Jesus? Levante a mão. Opa! Então, essa palavra é para todo mundo, então. Ele está dizendo aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Acho que todo mundo aqui guarda a palavra dele, né? E meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. Gente, Deus não está só conosco, Deus está em nós. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, o Pai o amará. E nós viremos a ele, nós quem? A Santíssima Trindade. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Nós somos morada do Espírito Santo. Toma consciência disso. São Paulo fala: não profane o templo de Deus, porque o templo de Deus é sagrado, o templo de Deus sois vós, templo de Deus. Nós só não somos morada de Deus quando? Quando nós estamos em pecado mortal. É dogma de fé. O cristão que está em estado de graça, Deus habita nele. Ele sinta ou não sinta, Deus habita nele. Então, na hora de rezar, por isso que a gente pede perdão antes dos pecados, porque se Deus for embora, Ele volta. Senhor, perdoe meus pecados, eu quero estar com o Senhor, eu quero que o Senhor fale nos meus ouvidos. Aí você abre a Bíblia, ou você pega uma oração, e você vai meditando. O que é meditar, gente? É como você chupa uma bala. Você já chupou uma bala dura assim? Vai gastando devagarinho? Isso é meditar. Você pega um trecho do Evangelho, uma parábola ou um salmo,
e você fica gastando aquilo ali. Quando você vai ruminando aquela palavra, daqui a pouco você sente Deus te falando. Porque Ele está aqui, então Ele vai te falando. Você precisa mudar nisso. Você precisa fazer aquilo. Ele te dá uma ideia. Às vezes você nem percebe que é Deus que está falando. Mas daqui a pouco você começa a sentir uma moção de alguma coisa. Está aí. Então, gente, resumidamente é isso. Esse versículo, Atos 2:42. Agora eu vou responder as perguntas aqui. Olha, tem bem mais perguntas do que eu esperava. Então, vou responder rápido, tá? Porque, por causa do tempo, já são 12:20. No Catecismo 2267, fala o caso que a pena de morte, que o Papa revogou. O Tatá já tinha me colocado isso daqui. Gente, o seguinte, no Catecismo, no parágrafo 2265, o Catecismo fala da legítima defesa. Isso não foi revogado pelo Papa. A legítima defesa, se alguém te ataca, vai te matar, você não tem outra saída a não ser matar o agressor, a Igreja fala, você tem o direito e o dever de matá-lo. Por quê? Porque você tem mulher, você tem filho, você tem... Isso está escrito aí, 2265, está escrito. Isso o Papa não mexeu. Agora, o que o Papa mexeu? O Papa mexeu na chamada pena de morte. O que dizia o Catecismo aqui no 2267? O Catecismo dizia assim, a Igreja é contra a pena de morte, em princípio, mas há também a legítima defesa da sociedade, assim como a legítima defesa pessoal, ou seja, então o Catecismo diz assim, se houver um agressor, um criminoso, impossível de ser detido, e ele vai matar muita gente, ou vai matar alguém, ele pode ser morto. Estava essa abertura aqui no Catecismo, porque isso aí era a cabeça de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino aceitava isso. Por que o Papa Francisco revogou isso? Acabou, não tem mais, fechou as portas. Porque o Papa diz o seguinte, hoje, há possibilidade de você prender um criminoso com segurança. Então, não tem mais necessidade de matá-lo. Tem o presídio de segurança máxima, tem veículos de comunicação. Então, hoje é possível eliminar aquilo que o Catecismo tinha deixado aberto, né? Que era, num caso impossível de deter um criminoso, então vamos executá-lo para que ele não execute outras pessoas. Portanto, o Papa não errou, não fez nenhuma violação à infalibilidade da Igreja, como algumas pessoas pensam. Nada disso. Foi algo absolutamente dentro da competência do Papa. Professor, o que me diz das festas e padroeiros de nossa cidade? Na minha cidade, por exemplo, são 10 dias de festas, não vendem bebida alcoólica, mas permitem que outras barracas vendam. Olha que são muitas barracas até altas horas. Realmente isso não é bom. Na última reunião dos bispos, em Aparecida, os bispos acho que do Paraná, eles, em conjunto, disseram o seguinte, no Paraná não se faz venda de bebida alcoólica em festas de padroeiro. Eu acho que isso é o melhor, evita escândalo, evita bebedeira, né? Se a maioria dos bispos do Paraná fez, eu penso que vale para todos, né? O que acha de C.S. Lewis e Augusto Cury? C.S. Lewis era anglicano, mas um homem muito inteligente. Você sabe que a doutrina anglicana não é muito diferente da nossa, apenas eles não têm a jurisdição do Papa, não é? O C.S. Lewis era muito inteligente. Eu gosto de ler. Agora, ele não era católico, então algumas coisas ali você precisa ter um pouco de discernimento. O Augusto Cury, eu não conheço muito bem. O Augusto Cury, ele trabalha, é um psiquiatra, trabalha com autoajuda, né? No que eu já li do Cury, eu não vi nada de errado. Mas também não deve ser tomado como um livro de espiritualidade. Não é um livro de espiritualidade, é um livro de psicologia. Ok? Como fazer ou buscar o ecumenismo com os testemunhas de Jeová? Isso é possível? Olha, eu acho muito difícil. Muito difícil.
Eu tenho um amigo, o cara chegou na casa dele, você quer ser testemunho de Jeová? Não quero ser testemunho de Jeová e de ninguém. Não quero. Gente, sabe, acontece que eles têm uma Bíblia deformada, diversa da nossa, e passa por uma lavagem cerebral. Não deixe entrar na sua casa, não é por falta de caridade, não, é por defesa mesmo, porque senão depois ele não sai. E vai ficar exigindo de você, eu sei que eu já passei por essa experiência, e quer fazer você comprar, né, o Atalaia, a revista deles, tal. Então, olha, com delicadeza, meu amigo, eu sou católico, minha fé discorda da sua, viva a sua, Deus te abençoe, eu nem abro o portão, porque se abrir o portão ele entra, fechado. Professor, gostaria de entender a diferença entre a Igreja Católica e a Ortodoxa. É somente a questão do Papa ou a Igreja Ortodoxa tem uma divergência de fé da nossa Igreja? Há algumas coisas diferentes. Eles têm a sucessão apostólica, portanto, valem os 7 sacramentos para ele. Mas não é lícito para nós. Né? Aquilo que eu falei, de ser lícito, nós não podemos assistir uma missa numa igreja ortodoxa. A missa vale? Vale. Para eles. Vale para nós? Vale, mas é proibido. Por quê? Porque eles estão separados da igreja. Eles aceitam, por exemplo, fazer segundo casamento de uma pessoa que divorciou. A Igreja Católica não aceita. Então, há algumas pequenas diferenças, mas não são muitas não, ok? Eu não me lembro agora todas de cabeça, assim, mas eu tenho uma matéria no meu site que eu explico isso. Site Cleofas, se você colocar lá na busca, lá, né, Igreja Ortodoxa, vai aparecer isso. Aliás, eu queria dizer que no meu site Cleofas, eu tenho um curso de teologia à distância. Esse curso tem aí uns 1000 alunos, mais ou menos. Eu estou dando agora a matéria curso bíblico, né? Eu já dei a matéria História da Igreja, que esse curso já está com 2 anos. Mas quem entrar nele tem acesso a todas as aulas anteriores. No site Cleofas, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. É aula todo dia, e na sexta-feira eu respondo as perguntas das dúvidas. Como a igreja compreende o homossexualismo? O que o origina? Há algo bom no marxismo e nas políticas socialistas? Bom, vamos por parte. Homossexualismo, a igreja não opina. O catecismo da igreja, no parágrafo 2357, o catecismo da igreja diz assim, a igreja não entra na origem, na causa, na gênese da homossexualidade. Não. E a igreja fala, não é pecado a pessoa ter a tendência homossexual, não é pecado. O que é pecado? Aí o catecismo pega pesado. Eles chamam de depravação grave. Está escrito. Parágrafo 2357. Se a pessoa viver a prática homossexual, ou seja, um homem com um homem tendo relação sexual, aí o catecismo chama de depravação grave, pecado grave. Era a sodomia, lá de Sodoma e Gomorra. Por que o termo sodomia? Porque em Sodoma e Gomorra havia muita prática homossexual. Por isso o termo sodomia vem de lá. Tá? Bom, com relação ao marxismo, a igreja é radicalmente contra. Por quê? Porque o marxismo ele é ateu. Os filósofos marxistas, Marx, Engels, Lenin, Stalin, eram inimigos de Deus, da religião, chamava a religião o ópio do povo, a droga do povo. Lenin dizia, eu sou inimigo pessoal de Deus. Então, o marxismo ele é anticatólico, anti-Deus. Então, claro que a igreja não pode aceitar. E por outros motivos também, porque o marxismo quer acabar com a propriedade privada, a igreja não aceita. O marxismo ele quer acabar com a produção na mão de pessoas individuais, que é tudo na mão do Estado, é 100% estatizante. Então, por razões religiosas e por razões também políticas administrativas, o Papa Pio XI escreveu uma encíclica inteira contra o marxismo. O Papa Pio XII também, ok? Agora, a pessoa pergunta se tem alguma coisa de boa. Sabe, gente, em toda heresia tem coisa boa. É o joio misturado com o trigo. O Papa Bento XVI diz assim, que em toda heresia há sempre um núcleo de verdade,
Só que esse núcleo de verdade está encapado com uma mentira. A heresia é isso. E por que a heresia ganha muita gente? Porque ela tem um núcleo de verdade. Então, qual é o núcleo de verdade que tem no marxismo, no socialismo? A defesa do pobre, que não falte nada para ninguém, que todo mundo tenha a sua casa. Certíssimo, isso é cristianismo. Agora, o que a igreja condena? O jeito de chegar nisso. Entenderam? Quiseram implantar o marxismo e mataram 100 milhões de pessoas. O modus faciente, o modo de fazer é que está errado. A igreja quer a justiça social. Então a igreja tem a doutrina social da igreja. Não é jogando patrão contra empregado numa briga louca. Não. É com leis justas. Acordo de patrão e empregado. Foi a igreja que instituiu os sindicatos. Papa Leão XIII, pela Rerum Novarum, a partir de 1900. Então, há um núcleo de verdade, mas o modo de fazer, gente, só o Stalin foi responsável pela morte de mais de 30 milhões de pessoas, porque confiscaram todas as fazendas e mataram milhares de pessoas. Existe um livro chamado Livro Negro do Comunismo, mais de 1000 páginas, escrito por Stefan Courtois e mais 5 pesquisadores que foram marxistas. Eles falam em 100 milhões de mortos. Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba, o seu Fidel Castro botou mais de 50 mil pessoas no paredão e fuzilou. O pessoal mais velho que sabe disso, na década de 50, 60. Ok? Essa é a realidade. O marxismo e o comunismo já foi jogado no lixo da história. Infelizmente, as nossas universidades hoje continuam marxistas. Por quê? Porque são ateus. Essa é a realidade. Cuidado que seu filho vai para a universidade, ele volta ateu, volta marxista. Eu trabalhei 40 anos na universidade. Trabalhei aqui na Unifei, trabalhei na Engenharia Civil de Itajubá, trabalhei na USP, trabalhei na Unesp de Guaratinguetá, trabalhei em 6 universidades. A universidade está dominada pelo ateísmo, dominada pelo marxismo. Seu filho vai para a universidade, se você não colar nele, ele volta ateu para casa. Eu sei que eu estou cansado de escutar isso. Vocês entenderam? Professor, a moda atual é dizer que você é um Deus, mas que não precisa da igreja. Não, que você... Se você ama a Deus, mas que não precisa da igreja ou da religião para isso. Gostaria que o senhor... Eu acho que a pessoa quer dizer, a pessoa acredita em Deus, mas não quer saber da igreja. Ora, a gente acredita em Deus, quem revelou esse Deus foi o próprio Jesus. E Jesus provou que ele era Deus, pelos seus milagres. Ok? E é Jesus quem instituiu a igreja. Então, se eu amo Jesus, eu tenho que amar a igreja. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, a quem vocês perdoaram os pecados. A igreja é que Jesus deixou para levar a salvação que ele conquistou na cruz. Ele conquistou na cruz e no domingo da ressurreição, ele mandou os apóstolos perdoarem porque tinham conquistado o perdão para todo mundo. Mas quem é que leva? É a igreja. Sabe, as pessoas que falam isso, amam Jesus, mas não amam a igreja, não entendeu nada. Decapitou Jesus. Por quê? Jesus é a cabeça da igreja. Se ele quer Jesus, mas não quer a igreja, ele quer uma cabeça só. A igreja é o corpo místico de Cristo. Ok? A consagração de João Paulo II fez ao mundo a Nossa Senhora de Fátima, foi de acordo com o que ela pediu na aparição, foi válida? Foi válida. Se você entrar no site do Vaticano, vaticano.va, tem lá, né, a consagração do mundo, a Nossa Senhora de Fátima, feita pelo Papa João Paulo II, pelo Vaticano, ok? O Papa se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora, só que o Papa é um chefe de Estado. O chefe de Estado, ele é como um presidente da República. Ele não podia chegar ali e falar o nome da Rússia em voz alta, porque ele ia criar um problemão diplomático para a igreja. Ele podia jogar os católicos na Rússia em perseguição contra o Estado.
Então ele fez a consagração do mundo com os bispos a Nossa Senhora. Agora é claro que no coração dele ali, ele consagrou a Rússia. Não tenho dúvida disso. Tanto assim que desabou a Rússia, o comunismo. Ele fez a consagração em 1984, 89, ninguém esperava, o pessoal mais velho lembra disso. Quem esperava que caísse o muro de Berlim do dia para a noite? Quem esperava que o comunismo desabasse na Rússia, acabasse a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha como prisioneiro a Polônia, a Tchecoslováquia, Hungria, a Bulgária, a Alemanha Oriental? Do dia para a noite, aquilo dissolveu. Parecia um castelo de areia que todo mundo esperava uma guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia, todo mundo com medo de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Daqui a pouco a União Soviética implode. Por que eles tentaram matar o Papa João Paulo II? Tentaram matar o Papa João Paulo II no dia 13 de maio de 1981. O Aliaga baleou o Papa assim a queima-roupa. No jipe que o Papa estava passando na Praça de São Pedro, e o Papa depois foi lá para a clínica Gemelli, quando os cardeais foram visitá-lo, ele disse, uma mão puxou o gatilho, mas teve outra mão que não deixou a bala tirar a minha vida. Nossa Senhora. Eu não tenho a menor dúvida que a consagração foi feita como... E a irmã Lúcia falou, a consagração foi feita como Nossa Senhora pediu. Para mim, é o suficiente. O que ela pediu para a irmã Lúcia? O que a igreja diz sobre porte de armas? A igreja não é contra o porte de armas para quem precisa. Claro que um policial tem que ter porte de armas. Se você mora num lugar perigoso, que você está sujeito a assaltos e roubo, você tirando o porte de arma legal, autorizado, a igreja não é contra. Agora, quer que você tenha juízo, não vai usar arma de qualquer jeito. Eu, pessoalmente, sou contra o desarmamento da população. Desarma a população e deixa o bandido armado? Ou você acha que o bandido vai entregar a arminha dele lá para a polícia? Aqui, ó, que vai. Você vai entregar e ele vai lá depois, ó, mãos ao alto. Eu, pessoalmente, sou contra o desarmamento da população. O senhor Hugo Chávez fez isso na Venezuela. O que acontece na Venezuela hoje? A milícia dele toda armada e o povo desarmado, acuado. E está lá aquela desgraça que vocês estão vendo, o povo fugindo da Venezuela. Tá? Agora, juiz. Estou dando uma opinião minha, tá? Não estou dizendo que isso aí é doutrina da igreja, não. Em caso de adultério do parceiro ou parceira, a outra pessoa está livre para se casar novamente? Não. Bora, veja bem. No caso de adultério, olha, quando é que a igreja declara que um casamento foi nulo? O tribunal da igreja declara que o casamento foi nulo. Quando aconteceu alguma coisa antes do casamento que possa anular o casamento, possa invalidar o casamento. Por exemplo, a pessoa casou na marra, casou por medo, chantagem. O casamento não vale. O tribunal pode declarar nulo. Ou se, por exemplo, o casal combinou, vamos casar, mas nós não vamos ter filho nenhum. Não vale. Não vale por quê? Eles vão falar no altar. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo da igreja? Sim. E vocês combinaram de dizer não, então não valeu. Vocês tapearam Deus. Agora, o adultério é alguma coisa que aconteceu depois do casamento. Então, não é motivo de declaração de nulidade. A menos que, vejam bem, a menos que a pessoa, antes de casar, já tenha premeditado o adultério. Eu tenho um galho lá, me aborrecer muito, eu vou lá. Aí, se isso foi tramado antes do casamento, então o adultério pode ser indício de nulidade. Vocês entenderam? Então precisa ficar claro o seguinte: o que pode levar um tribunal a declarar nulo um casamento e a pessoa poder casar de novo na igreja, é alguma coisa que aconteceu antes do casamento. Ou medo, ou chantagem, ou uma série de outras coisas. Bom,
Pena de morte, já falei. Bom dia, professor. Casamento misto. Minha irmã namora e desse namoro veio um filho antes do casamento. Seu namorado é da Congregação Cristã do Brasil e não quer casar na Igreja Católica. O Salmo 40 diz assim, que um abismo chama outro abismo. Minha irmã quer casar, foi consultar o pároco que disse que ela poderia se casar sozinha. Ô louco! E aí ela estaria casada mesmo, sem a participação de um cônjuge. Como diz aquela música da Maria Chiquinha, né? Eu nunca vi mulher de bigode, meu bem. Eu nunca vi ninguém casar sozinho. Não existe isso. Olha, agora, respondendo séria essa pergunta. A igreja aceita casamento misto. O casamento de um católico com alguém que não é católico, mas que foi batizado. Porque o primeiro sacramento tem que receber o batismo, para poder receber qualquer outro. Então, tem muitas igrejas evangélicas que a igreja reconhece a validade do batismo. O Código de Direito Canônico tem uma lista de igrejas protestantes que a igreja diz que o batismo é válido. Então, pode haver. A igreja faz duas exigências para celebrar o casamento misto na igreja. Primeiro, a parte católica, ou melhor, a parte protestante, prometa diante do bispo que não vai tentar mudar a fé da parte católica. Primeira exigência. Segunda exigência, os filhos vão ser educados na fé católica. Para não ficar depois um puxa para cá, outro puxa para lá, então a igreja define. Quer casar na igreja católica? Quer. Então os filhos vão ser educados na igreja católica. Se houver isto, pode fazer o casamento misto. Ok? É isso que a igreja faz. Bom, eu acho que acabou aqui. Ô, gente, olha, muito obrigado. Eu termino aqui a minha colocação, que daqui eu volto lá para minha casa. Toda noite eu faço, ou melhor, todo sábado, às 8 horas da noite, eu faço uma live pela internet, né, no meu Facebook, sobre a liturgia do domingo. Então, hoje, se Deus quiser, às 8 horas eu farei, explicando com profundidade a liturgia do domingo, em cima dos bons manuais litúrgicos da igreja. Ok? Muito obrigado, que Deus os abençoe.